Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs. Estamos começando mais um culto nessa noite e queremos desejar para você, Gemar Shatma Tová, que sejamos inscritos no livro da vida com uma boa assinatura, amém? Todos os irmãos que participaram do jejum do Yom Kippur, foi uma bênção, foi tremendo. Ali essas 24 horas de jejum que nós ficamos. Então que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. E eu creio que você teve um ótimo jejum e que o Eterno vai nos abençoar grandemente, amém? Eu quero agradecer ao Senhor nessa noite. Já quero começar pedindo aos irmãos que fiquem conosco até o final desse vídeo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Peça aos irmãos que ative o sininho de notificações, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, que assim nos ajuda o YouTube tá vendo que o nosso conteúdo é bom e assim eles indicam o nosso canal para mais pessoas. Quero também agradecer ao Senhor nosso Deus pelos novos inscritos no canal que a gente teve essa semana. Sejam todos bem-vindos. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. E também, irmãos, essa semana a gente também ficou muito, mas muito feliz e agradecidos ao nosso Deus. Vendo ali a recap que o YouTube nos mandou e vendo o nosso público, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso canal está sendo assistido lá na França, aleluia, glória a Deus. Ainda um número pouco de pessoas, mas tem chegado lá na França, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Para nós é muito gratificante isso, irmãos, porque vocês nos conhecem, vocês que nos acompanham desde o início do canal. Como eu tenho dito, que o desejo do meu coração, o desejo do nosso coração é aqui pregar para vocês o Evangelho da cruz de Cristo, um Evangelho genuíno, resgatar de novo a igreja da época primitiva, da década de 60, de 70, de 80, de 90, até os anos 2000, onde a igreja era igreja de verdade, onde os louvores eram louvores de adoração ao nosso Deus, onde existia a palavra que os pregadores falavam sobre o céu, falavam sobre o inferno e pregava Jesus Cristo como Ele é. E como a palavra do Senhor diz lá em Isaías 55, no versículo 9, o Senhor diz assim para nós: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos, aleluia, são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, aleluia. Então eu creio nisso, eu creio e eu acredito em nome de Jesus Cristo que um dia nós vamos conseguir isso, nós vamos conseguir resgatar os cultos de verdade de novo. Ah, missionária, a senhora deve estar ficando louca, seu canal tem poucas pessoas. Sim, realmente, irmãos, muitas pessoas têm entrado no canal, muitas pessoas têm saído do canal. Por quê? Porque infelizmente hoje em dia as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus como ela é. Por quê? Por causa delas? Não, por conta dessa carnalidade que nós vemos hoje, por conta que infelizmente as igrejas hoje em dia, a maioria, elas só pregam sobre prosperidade, não prega mais arrependimento. Irmãos, como eu tenho falado aqui, como eu tenho dito, eu amo a vida de cada um de vocês e por isso eu estou aqui, por isso eu tenho esse canal, porque eu acredito que no grande dia, no dia que Jesus voltar, que Jesus buscar a sua igreja, irmãos, eu acredito que aqueles que ficarem, eles vão olhar para os seus pastores no dia do julgamento e eles vão dizer: pastor, eu preferia 1000 vezes que o Senhor tivesse pregado a verdade para mim. Eu preferia
preferia 1000 vezes que o Senhor tivesse me corrigido, tivesse me exortado, do que o Senhor ter deixado eu ficar passando a mão na minha cabeça e ter deixado eu ficar dentro da sua igreja sem ser corrigido no pecado e a minha alma ir para o inferno. E esse não é o meu objetivo, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que existe um Deus, aleluia, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus de amor, como está escrito lá em João 3,16, um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para morrer pelos meus e pelos seus pecados. E porque Jesus morreu, nós estamos aqui. Mas também dizer para você que esse mesmo Deus que ama, que morreu na cruz por nós, também é o mesmo Deus que nos lança no inferno se nós não obedecermos a sua palavra, não andarmos na sua palavra, debaixo dos seus mandamentos. Eu prefiro, irmãos, que muitos me odeiem, que saiam do canal, que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Eu só peço que o Senhor tenha misericórdia de você. Mas eu não vim aqui para pegar essa Bíblia que está aqui e pegar versículos isolados, passagens isoladas, para passar a mão na sua cabeça, não. Porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Ela é de Gênesis a Apocalipse. Tudo que está nessa palavra vai se cumprir, amém? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Missionária Fra, eu não gosto das suas pregações, porque muitas vezes a senhora prega muito duro. Irmãos, mas não sou eu, é a palavra de Deus. E eu preciso pregar ela para vocês. Preciso pregar Jesus Cristo como Ele é. Como eu disse, Jesus é o Deus de amor, sim. É o Deus que morreu por nós, o Deus que nos ama incondicionalmente. Amor maior não há. Mas também é o mesmo Deus também, que quando Ele tirar a sua igreja da terra, como tem a pregação lá de Apocalipse, tá no canal, eu vou deixar o link desse culto aqui embaixo, para vocês assistirem. Esse mesmo Deus que nos ama, que nos leva para o céu, também é o mesmo Deus que nos lança no inferno. O Evangelho de Jesus Cristo é simples. É simples o Evangelho de Jesus. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos Jesus Cristo, irmãos, é tão fácil amar a Deus. E quem ama a Deus obedece os mandamentos dele, aleluia. Então é fácil obedecer a Deus. Quando nós conhecemos, quando nós o amamos, é fácil obedecer a Ele. Mas como as pessoas vão conhecer a Deus, vão amar a Deus, se não conhece Ele? A gente só ama uma pessoa quando a gente conhece ela. Como que eu vou amar alguém que eu não conheço? Mas quando a gente conhece ela, conhece os seus erros, conhece os seus defeitos, a gente começa a entender e começa a amar aquela pessoa. E Jesus, nós temos que conhecer a Ele. E como eu disse, quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a Sua palavra, fica fácil de nós obedecermos a palavra dEle. Amém? Então eu quero que você abra nessa noite a sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13. Amém? 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou estar lendo do 1 ao 3. Amém? Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes,
tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fazenda, toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aleluia. Senhor Deus e Pai, essa é a tua palavra nessa noite, e eu te peço nessa hora, Espírito Santo de Deus, venha, fale aos nossos corações, Pai, através da tua palavra, aquilo que o Senhor deseja falar, Senhor, seja de correção, de exortação. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, Pai, e obedecermos, Pai. Então fala conosco essa hora, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo essa noite? O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, para nós essa noite, que não adianta nada nós fazermos o jejum do Yom Kippur, como nós fizemos de sexta para sábado, que não adianta nada nós pregarmos a palavra de Deus, ouvir louvores, jejuar, se nós não tivermos amor pelas vidas, pelas pessoas. Nada disso se aproveitaria. Nada disso, porque as nossas palavras sem amor, elas são vazias, é o que ele está falando. É apenas um sino que retine. Você já viu o sino, quando ele bate? Ele é oco por dentro, ele tem um pêndulo, ele bate como se fosse um chocalho, mas ele só faz barulho, só serve para fazer barulho e mais nada. E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Não adianta nós virmos aqui, pegar a palavra, louvar, adorar, fazer Yom Kippur, fazer qualquer outro tipo de jejum, mas se eu não tiver amor pelo próximo, pela vida do meu irmão, pela vida do meu vizinho, da minha família, nada disso aproveitaria. Nada disso. Portanto, irmãos, nós precisamos amar as almas, precisamos amar as vidas, principalmente você que é pastor, você que é pregador, que está aí do outro lado, você que tem sua igreja. Nós precisamos amar a Deus. Precisamos amar as almas, amar as vidas. Porque o que nós mais temos visto são igrejas, pastores, amando dinheiro, amando dízimos, e não a palavra de Deus, e não as almas. Não amam vidas, eles amam a si mesmos. E lá em Hebreus 4, no versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Não há nada encoberto diante dos olhos daquele, aleluia, de quem um dia nós havemos de tratar. Então não adianta nada nós usarmos uma máscara, pregar a palavra de Deus, ter uma igreja, pregar a palavra de Deus, mas não cumprir o que está nela. Do que vai adiantar no grande dia? Do que vai adiantar no dia do julgamento, quando o Senhor chamar ali os bodes, que Deus vai fazer a separação entre bodes e ovelhas? Tem uma pregação também no nosso canal sobre esse tema. Quando o Senhor chamar, do que vai adiantar se nós não pregarmos a verdade do jeito que ela é? A verdade. A palavra do Senhor, quando nós conhecemos ela, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, fica fácil de nós o amarmos.
porém precisa ter alguém para ensinar. E é o que nós estamos fazendo aqui, ensinando, dizendo para você que tem um caminho a seguir, que tem um preço a pagar. Não é de qualquer jeito. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo e dizer para você que você tem que fazer renúncia, se você quiser estar do lado do Senhor. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 17, o próprio apóstolo Paulo disse: quanto ao mais, ninguém me questione ou moleste, pois eu trago no meu corpo as marcas de que pertenço a Cristo. Eu trago no meu corpo as marcas de que pertenço a Cristo. Então, as pessoas olham para nós e elas têm que ver que nós carregamos em nós a marca de que pertencemos a Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado com o que falamos, ter cuidado com o que fazemos, porque nós vamos prestar conta para Deus. E isso é muito sério. Nós vamos prestar conta ao Senhor um dia. Então, cuidado com o que você fala das pessoas. Cuidado com o que você pensa delas. Porque, irmãos, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes, que têm um coração mau, que maquina o mal contra os outros, que pensa o mal sobre as pessoas. Aí muitas e muitas vezes ela fala: ai, mas eu fiz o jejum, eu jejuei, eu orei, eu busquei missionária Fran, mas nada aconteceu na minha vida, nada acontece na minha vida continua do mesmo jeito. Por que será? Porque Deus vê o que está no teu coração, está aqui escrito em Hebreus 4:13. Ele vê, nada fica encoberto diante daquele que nos criou. Então, cuidado com o mal que você deseja para os outros. Cuidado com a forca que você deseja, que você faz para os outros, porque ela pode servir para você. Exemplo disso, Ramã. Sim, Ramã. Está lá escrito no livro de Esther, no capítulo 7, no versículo 10. A Bíblia diz que Ramã, ele foi enforcado ali, na forca que ele preparou para Mardoqueu, ou Mordecai, como você queira chamar. Ele preparou uma forca, só que Mardoqueu era judeu, Mardoqueu era cristão. Mardoqueu carregava no seu corpo as marcas de que ele pertencia a Jesus Cristo, aleluia. E Ramã preparou aquela forca ali para enforcar Mardoqueu, mas a palavra do Senhor diz que ele foi enforcado naquela forca que ele mesmo preparou. Portanto, irmãos, nós temos que vigiar. Temos que vigiar as nossas palavras, temos que vigiar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque não adianta nada, igual eu falei no início desse culto, não adianta nada você orar, você jejuar, você buscar, você fazer Yom Kippur, você fazer todos os tipos de jejum que a Bíblia ordena, se o teu coração for mau. Limpe o seu coração. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Limpe o seu coração. Essa palavra também é para mim. Porque quando a palavra do Senhor ela vem primeiro para o pregador. Porque a palavra do Senhor ela é a espada de dois gumes. Ela corta para lá e para cá. Então primeiro ele fala com o pregador e depois ele fala com quem está assistindo. Depois ele fala com a igreja. Então essa palavra também é para mim. Devemos vigiar as nossas atitudes, vigiar os nossos pensamentos. Você que participou do Yom Kippur, vigie os seus pensamentos. Vigie o que
sobre as pessoas. Porque, irmãos, muitas e muitas vezes, as coisas boas não acontecem conosco por causa dos nossos maus pensamentos. Porque como nós lemos aqui em Hebreus, Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece o que passa dentro do nosso coração. Não adianta nós falarmos uma coisa, sendo que o nosso coração pensa outra, maquina o mal. O que nós falamos tem que ser o que está dentro de nós. Porque se nós estivermos falando da boca para fora, tudo que você pensa, tudo que você pede para Deus, os desejos que você tem de ser abençoado, de ter um casamento abençoado, de ter uma família abençoada, de ter um ministério abençoado, de ser reconhecido no teu local de trabalho, na tua igreja. Eu não sei qual é o desejo do teu coração, mas eu quero dizer para você nessa noite que se o desejo do teu coração for mal, os desejos que você tem aí em você, eles não vão ser realizados, porque Deus conhece o teu coração. Deus conhece o seu e o meu coração. E Ele nos abençoa através das nossas atitudes, através dos desejos que temos no nosso coração. Se os nossos olhos for bons, se o nosso corpo for bom, tudo em nós será luz. Mas também se for mal, tudo em nós será trevas. Então, irmãos, essa palavra é um pouquinho dura, mas foi o que o Senhor quis falar para nós essa noite. Vigie. Se os teus pensamentos for mal, a partir dessa noite, começa a pedir para Deus. Fala, Senhor, me muda. Esse jejum que nós fizemos serviu para isso. Para que nós pedimos perdão para Deus e dizer, Senhor, muda os meus pensamentos. Me liberta do velho eu. Tira de mim o que não te agrada, o que não te pertence. Porque o apóstolo Paulo, ele disse em uma das suas cartas, ele disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço com facilidade. E é bem isso, irmãos. O bem que a gente quer fazer, muitas e muitas vezes a gente não faz. Mas o mal, a gente tem muita facilidade de fazer. Então, faça uma reflexão essa noite. Olhe para dentro de você. Talvez você está aí, você tem tantos desejos, tantos sonhos de receber tantas bênçãos do nosso Deus. E tem hora que você fala, mas o que eu estou fazendo de errado que eu não estou recebendo? Aí tem pessoas que falam, é porque as pessoas têm muita inveja de mim. É por causa da inveja das pessoas. Não, olha para dentro de você. Examine-se a si mesmo, amém? Se examina. Olha para dentro de você. Vê se você não tem algum caminho mal. Alguns pensamentos maus que você pensa de outras pessoas, se você não maquina o mal contra outras pessoas. E peça perdão para Deus. E mude de atitude. Comece a falar aquilo que está no teu coração. Peça para Deus tirar de dentro de você a mágoa, a raiva que você tem das pessoas, aquele desejo que você tem de vingança das pessoas. Que assim, irmãos, vocês vão ver o quanto vocês vão ser abençoados, o quanto nós seremos abençoados pelo nosso Deus, amém? Então nessa noite eu peço que o Senhor tenha falado ao seu coração. Eu desejo a você, a sua família, uma semana abençoada, uma semana de paz, de alegria, de felicidade, de prosperidade. Que o Senhor esteja com você, que você coloque Deus na frente de cada sonho, de cada plano que você vai fazer. Coloque o Senhor na frente.
Como eu disse, faz uma reflexão, olha para dentro de você. Quais são os teus pensamentos que você pensa a respeito do teu próximo? E peça para Deus limpar o teu coração. Peça para Ele, diga: Senhor, me ajude nas minhas fraquezas, que o Senhor Ele vai te ajudar. O Senhor Ele está sempre de braços abertos para nos ouvir, para nos atender. Quando nós precisamos de socorro, clame a Ele, como o salmista Davi diz: quando eu clamei por socorro, o Senhor me ouviu, aleluia, o Senhor me atendeu. Então Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus que está lá no céu, mas que faz justiça aqui na terra, um Deus que nos ouve os nossos pensamentos. Ainda a palavra nem nos chegou à nossa boca e o Senhor tudo já conhece. Então Ele conhece os nossos caminhos maus, Ele conhece os nossos pensamentos maus. Então que nessa noite, irmãos, eu e você, que nós possamos fazer uma reflexão em nós e pedirmos ao Senhor que Ele lave o nosso coração, que Ele limpe os nossos pensamentos. E eu profetizo que você, em nome de Jesus Cristo, tenha uma mente renovada por Cristo, como o apóstolo Paulo disse. Tenha uma mente renovada em Cristo essa noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo culto, amém?